Talvez você esteja imaginando que a vida seja apenas ilusão, mas eu te digo, viver vale a pena. Cada desafio que vencer, você tem motivos pra crescer. E mesmo que a vida diga não, sorrir é construir a solução, pois na estrada do querer existem atalhos e caminhos pra seguir. O importante é nunca desistir. Então agora vem viver em paz, tentar sorrir e ser um pouco mais. Em cada dia uma esperança, a paz, a luz, o amor. Eu te convido a refletir. Pense, não desista, fique aqui. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Agora vem viver em paz, tentar sorrir e ser um pouco mais. Em cada dia uma esperança, a paz, a luz, o amor. Eu te convido a refletir. Pense, não desista, fique aqui. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Que a luz bendita do nosso Mestre Jesus atinja nossa mente, o nosso coração, para harmonizar o nosso trabalho desta noite. O que dizer para uma mãe, um pai, um filho, um irmão que perdeu um ente querido através do suicídio? Por que nos faltam as palavras? Temos que entender que a dor é diferente, porque ela vem mesclada com culpa, perplexidade, revolta até. Isso nos prova que o suicídio ou morte autoprovocada ainda não está na cabeça de todas as pessoas. Para muitas pessoas ainda é um tabu, um enigma. E ele persiste, existe e quem sabe vai permanecer um bom tempo entre nós. E a pergunta para hoje seria: onde é que nós nos afastamos desse processo chamado suicídio? Onde é que nós nos perdemos no tempo a respeito do suicídio? E nós vamos fazer hoje, nessa nossa breve conversa, uma pequena reflexão tomando 8 pontos que nós vamos chamar de perdas ou afastamentos da realidade. Onde nos afastamos da realidade? Onde nos perdemos em relação ao suicídio? O primeiro ponto seria, talvez, o mau uso da reencarnação. E aí as pessoas vão dizer: vocês espíritas constantemente estão falando de reencarnação. Mas é claro, sabemos nós, de todo coração, de toda alma, que é um processo perfeitamente concreto, certo? Completamente planejado, a gente vem para cá, mas às vezes esquece completamente o porquê que a gente veio novamente para esse querido planeta Terra. Mas temos que entender sempre que reencarnação é sempre uma bênção divina, jamais é um castigo, que nós aprendemos aqui na doutrina espírita, que Deus não nos pune nunca, nos perdoa sempre, nos dá sempre uma nova chance de retornar para o plano físico, para mais uma etapa,
para mais um reaprendizado, fazer reajustes. É por isso que se diz que a terra funciona às vezes como uma escola, um hospital, um lar, um presídio até para alguns. E viemos aqui sempre em busca de algum tipo de reajuste. E nós já trazemos conosco a nossa bagagem. Ela já vem completamente pronta. Trazemos para cá os nossos erros, acertos, as nossas culpas, os nossos medos, vícios, virtudes e, por que não dizer, nossas tendências positivas ou negativas. É por isso que temos que entender que os pais, as mães, precisam sempre usar esse ponto das tendências positivas e enaltecer sempre nos seus filhos. As negativas, procurar sempre eliminá-las completamente do caminho deles. Se nós pegarmos o nosso livro primeiro da codificação, o livro dos Espíritos, na questão 766, Kardec responde uma coisa bem interessante. Ele pergunta para os benfeitores se a vida social está na natureza. E a resposta, como sempre, é a mais simples possível. Eles responderam para nós: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Então, a gente vem para cá para viver em sociedade, nunca de uma forma completamente solitária. E com isso temos que aprender que nós temos, ao chegar aqui, que estabelecer algumas regras de convivência. Uma delas, vencer completamente as diferenças que existem entre seres humanos. E com isso precisamos de muita tolerância. Mas temos que entender também que aqui nós vamos encontrar de vez em quando o processo do sofrimento. Temos que vencer as vicissitudes. São elas que vão nos fazer crescer, lembrar do que realmente nós viemos fazer nesse plano físico. Vencer, caminhar, crescer espiritualmente. Por isso que Jesus nos disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Nada que nós viemos fazer aqui é demais para nós. Podemos sim vencer toda e qualquer dificuldade. Então talvez esse seja o primeiro ponto, o mau uso que nós fazemos às vezes da reencarnação. Não entender o que é que nós viemos fazer realmente aqui. O segundo ponto eu chamo de não buscar os 3A. O que seria esses 3A? A maioria de nós, quando faz aquela clássica pergunta existencial, quem sou eu? Se depara diante de si como se tivesse à sua frente um imenso iceberg, aquele imenso bloco de gelo. E nós já sabemos que o iceberg tem uma pontinha apenas acima da linha da água, emersa, e 95% desse bloco de gelo está submerso na água. Aquelas pessoas que estudam a mente humana, o comportamento humano, dizem que apenas 5%, seria como se fosse aquela parte para fora da água, corresponde à vida consciente. Aquelas pessoas que vivem de uma forma consciente. 95% seria aquelas que vivem na vida subconsciente. Um grande exemplo para isso são as pessoas que têm comportamento suicida. São aquelas pessoas que vivem completamente na vida de forma subconsciente. Perdem o sentido da vida, acham que a vida não tem mais sentido e acham que somente a morte é a solução para tudo. Isso é viver de forma subconsciente. No Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec pergunta novamente aos benfeitores, uma pergunta que é clássica para nós. Precisamos sempre internalizar essa pergunta e a resposta. Kardec pergunta assim, questão 919. Qual o meio prático mais eficiente que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E a resposta simples, curta, mas de uma profundidade imensa. Os benfeitores nos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então nós vamos entender a partir dessa resposta que o conhecimento de si mesmo, o conhecimento da gente mesmo é a chave do nosso progresso espiritual. Mas citamos 3A. 3A, essa busca dos 3A, para que a gente cresça espiritualmente. O que seria esse 3A? Autodescobrimento.
descobrir quem realmente nós somos. Autoconhecimento, saber da nossa potencialidade após a primeira etapa. E a terceira, a autotransformação. Se nós estamos a caminho, buscando a nossa perfeição espiritual, precisamos urgentemente, também para fugir dessa vida subconsciente, entender que nós precisamos passar por esses 3 degraus dos 3A: autodescobrimento, autoconhecimento e autotransformação. Seria a segunda perda ou segundo afastamento da realidade, onde nos perdemos. O terceiro processo seria a perda do sentido da vida, ou que nós podemos também chamar de vazio existencial, tão decantado pela nossa veneranda Joana de Ângeles. Para isso, temos primeiro entender, lembrar de novo, fazer uma reflexão simples ainda sobre o panorama da sociedade atual. Como é que está a nossa sociedade atual, nesse momento de crise, de caos total? Os processos são muitos, vou citar apenas alguns. Primeiro, a nossa sociedade vive em completo hedonismo, satisfação dos seus prazeres de qualquer maneira. O do outro não importa, o que interessa são os nossos desejos. Eu quero realizar os meus prazeres, os meus desejos, conseguir o que eu quero na vida, mas só vou pensar em mim. Então, com isso, vamos entender também que a nossa sociedade ainda convive com o egoísmo, ainda convive com o orgulho, campeia entre nós o consumismo. Comprar, adquirir, é a palavra da moda, a palavra-chave. Temos que consumir cada vez mais, adquirir cada vez mais bens materiais. Sabemos que isso é importante, temos que ter bens materiais para a nossa sobrevivência, mas o problema é sempre o excesso. O excesso é que causa toda essa problemática. Vivemos no processo da competitividade. Isso é positivo ou negativo? Por um lado é positivo, temos que competir sim, isso nos faz cada vez crescer na nossa vida material, mas temos que entender que nessa nossa caminhada, galgar cada vez mais passos maiores, degraus maiores, não podemos esquecer que abaixo de nós tem pessoas mais necessitadas, mais simples. Para vencer, não precisamos pisar sobre esses seres mais necessitados. E um outro item muito interessante da nossa sociedade atual é o condicionamento. Eu particularmente chamo de espelhamento. Nós queremos viver nos espelhando em alguma coisa. Um exemplo bem emblemático. Vamos entender, por exemplo, hoje um cantor famoso faz uma live. Se ele antigamente usava aquela barba que é tão comum hoje, está na moda, e aparece completamente sem barba e completamente careca. Famoso. O que é que acontece no dia seguinte? Todos os seus fãs, todos os seus seguidores estarão com o mesmo perfil. Sem barba, sem bigode e sem cabelo na cabeça também, completamente careca. Nós vamos nos espelhar nas outras pessoas. Queremos viver como as outras pessoas vivem e deixamos que as outras pessoas interfiram sempre na nossa vida também. Eles querem que a gente viva como eles vivem. Então nós vivemos um eterno espelhamento. Não atentamos muito para a nossa personalidade. E sempre que esses fatores que eu acabo de citar aumentam, fatalmente nós entramos nesse processo chamado de vazio existencial. A gente sente no nosso íntimo que algo está faltando. Nos sentimos completamente perdidos. Estamos em pleno processo de transição planetária. E nós já aprendemos que nesse processo de transformação, de mudança de um mundo para outro, para um mundo melhor, existe um constante embate, um embate constante entre os processos materiais, a vida material e a vida voltada mais para o plano espiritual, a uma vida renovada. Quando a vida voltada para a matéria for maior, sobrepujar a vida que nós queremos levar de uma forma renovada, entramos fatalmente no processo de vazio existencial.
A veneranda Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, no capítulo Enfermos da Alma, nos deixa uma mensagem maravilhosa sobre isso, sobre essa perda do sentido da vida que nos leva ao vazio existencial. Ela nos diz assim: olha em derredor. Já nos faz aí a primeira cobrança, a primeira advertência: olha em derredor. Nós já não costumamos olhar à nossa volta. O nosso olhar está voltado para a frente, que nós queremos, estamos atentos aos nossos problemas. À nossa volta, quantos problemas existem? Quantas pessoas sofrendo estão à nossa volta? Olha em derredor, saindo um pouco do ensimesmamento, nós voltamos a nossa atenção para nós mesmos. É o ensimesmamento, pensamos apenas em nós. Temos que nos voltar o olhar para os outros também. Ou da agitação. Ela nos pede que de vez em quando a gente pare e volte o nosso pensamento, a nossa atenção para dentro de nós mesmos. Uma atenção mais silenciosa e sairmos dessa agitação do mundo cotidiano. E os verás em toda parte. E os verás. Em toda parte os encontrarás. No lar, na oficina de trabalho, no educandário, nos vários grupos sociais, isolados ou não, em silêncios tormentosos ou excesso de verbalismo, ou seja, calados ou falando demais, caminhando sem rumo. Perceba a advertência de Joana de Ângeles: quem perde o sentido da vida, entra no vazio existencial, começa, entre aspas, como se estivesse caminhando sem rumo na vida, completamente perdido ou desinteressado da existência. Ela chama isso de enfermo da alma. Olhemos à nossa volta. Eles vêm de todas as partes e estão em várias partes. Doentes da alma, desinteressados da vida, caminhando sem rumo, porque perderam o sentido da vida. Mas ela nos adverte: eles, porém, mesmo sendo enfermos da alma, são nossos irmãos. E sendo nossos irmãos, merecem toda a nossa atenção. O quarto item, que eu estou chamando de perda, o afastamento da realidade, onde nos perdemos nesse processo do suicídio, é não procurar saber sobre o suicídio. Poucas pessoas sabem pouco sobre o suicídio. Depois vamos comentar esse pouco. Hoje ainda tem pessoas que fazem aquela clássica pergunta: o suicídio é um ato de coragem ou um ato de covardia? Quem faz essa pergunta desconhece totalmente o que é o suicídio. A resposta: nenhum dos dois. O ato do suicídio não é nem coragem nem covardia. A pessoa dá cabo da própria vida porque está num sofrimento extremo, situação de extremo sofrimento, um sofrimento inescapável, interminável para aquela pessoa. Ela entra na visão de túnel e se desconecta completamente do mundo, da vida, e acha que aquele ato resolverá todos os seus problemas. Há quem pergunte ainda: quem só fica tentando o suicídio não vai se matar realmente. A palavra-chave é tentando. Essas pessoas que tentam o suicídio, uma, duas ou mais vezes, na verdade, elas estão querendo chamar apenas a nossa atenção. Que nós saiamos do nosso ensimesmamento, da nossa agitação, e olhem para eles estão pedindo ajuda, é um pedido de socorro. Para isso precisamos entender, começar a estudar, atentar para os famosos sinais de alerta, os sinais de advertência, de emergência, que eles nos mostram que estão querendo, já estão pensando em suicídio. Eu quero morrer, se eu sair daqui, se eu for embora, ninguém vai dar falta, todo mundo vai se sentir melhor. As mudanças de comportamento, a pessoa está de uma maneira hoje, amanhã começa a mudar completamente as suas atitudes. São sinais de alerta, nos mostrando que ela não quer realmente dar cabo da vida. Ela está num processo de ambivalência, aquela gangorra, ela fica dividida entre a vida, entre morrer, entre viver e a morte, não morrer. Na verdade, ela não quer se matar, ela não quer morrer. Ela quer sair desse sofrimento extremo e nos manda
todos esses sinais de alerta. Só nos cabe entender, começar a estudar um pouquinho, a tentar um pouquinho do que é suicídio. Outro ponto que nós esquecemos sempre: existem 4 processos que caminham lado a lado, estão de mãos dadas. O primeiro é o estresse. Se não vencermos, entramos em ansiedade. Se não vencermos, vamos para a depressão. Se não vencermos, vamos, infelizmente, para o suicídio. E a pergunta é, a reflexão seria: se alguém deseja se matar, não há nada que possa ser feito? Quem responder que não há nada para ser feito são as pessoas que ainda desconhecem o suicídio. Mas nós sabemos que existe ainda, infelizmente, muitas pessoas que já se preocupam e sabem que tem muito para ser feito para aquelas pessoas que já começam a ter pensamentos de morte. O 5º processo, essa 5ª perda, o afastamento da realidade, onde é que nós nos perdemos nessa caminhada, nesse fio do suicídio, é que nós não usamos nossos fatores de proteção. Assim como existem os fatores de risco, os agravantes para o suicídio, existem também os fatores de proteção. Nos protege, diminui a chance da pessoa se suicidar. Mas nós não usamos. Temos a família. É o nosso primeiro e grande fator de proteção. Temos que começar a olhar a família com outros olhos. É uma grande missão que Deus nos deu. Vencermos as diferenças, todas as rusgas que existem na família. Tomarmos as mãos e caminharmos juntos. Os amigos, mas aqueles amigos verdadeiros, como a gente se diz, a gente compara sempre o amigo verdadeiro com as estrelas. Sabemos que as estrelas nem sempre nós as vemos, mas sabemos que elas estão sempre lá. O amigo verdadeiro nem sempre está do nosso lado, mas sabemos que ele está próximo de nós, nem que seja em pensamento. O trabalho, os grupos sociais sérios e a espiritualidade. Não coloquei religião, estou falando de espiritualidade. Quem tem espiritualidade tem grande chance de não cometer suicídio, sempre. E temos os fatores internos, a nossa resiliência, saber que nós temos todas as condições de vencer as adversidades, esse sofrimento e esquecer esse processo tão nefasto, tão terrível, chamado de suicídio. A 6ª perda, o afastamento da realidade, é que nós nos afastamos do nosso próximo. Para isso, temos que interpretar, entender várias frases, reflexionar sobre várias frases comuns no nosso dia a dia. A primeira, não há como não lembrar de Jesus: amai a Deus e ao próximo como a si mesmo. Ele nos adverte que a grande importância temos que dar para o nosso próximo. Mas nós estamos vivendo um mundo atual, um total distanciamento do nosso próximo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 8, o espírito, o benfeitor chamado de Lázaro, escreveu em Paris, 1863, uma mensagem tão antiga, mas extremamente atual para o dia de hoje. Ele nos diz assim: cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. Quer dizer, em todas as etapas que nós passamos, temos sempre um vício e uma virtude. A virtude da vossa geração, da geração de hoje, é a atividade intelectual. Vejam como a mensagem é atualizada, mesmo escrita em 1863. Estamos em plena atividade intelectual. Usamos cada vez mais o intelecto para estar nos campos das ciências, várias áreas de conhecimento, estamos progredindo cada vez mais materialmente. O vício é a indiferença moral. E vejo que Lázaro escreveu em 1863. Vejam quanto é atual essa mensagem. Nós estamos indiferentes. Nós já não usamos a nossa visão, nossa audição para entender, buscar as pessoas carentes que nos mandam sinais de alerta, dizendo que querem se matar. Estamos indiferentes para essas pessoas. Vocês conhecem aquele cantor com uma vozinha meio diferente, chamado de Bob Dylan?
Bob Dylan escreveu uma música interessante, fez uma música interessante chamada Blow in the Wind. Perdoe, o meu francês é meio fraco, né? Mas acho que é por aí, Blow in the Wind. A letra é grande, mas eu separei 3 frases para mostrar que nós somos indiferentes. Primeira frase, na tradução. Quantas vezes um homem precisará olhar para cima até que ele possa ver o céu? Nós olhamos muitas vezes para cima e não percebemos que realmente ali existe um céu, para a gente olhar de uma forma diferenciada, que o nosso olhar está cada vez mais centrado em nós mesmos, em caminhar para frente, não olhamos mais para baixo nem para cima e muito menos para os lados. Ele disse: quantas orelhas, interessante, um homem precisará ter até que ele possa ouvir as pessoas chorar. Quantas vezes estamos caminhando, as pessoas ao nosso lado, no nosso mesmo trajeto, choram e a gente não dá atenção. Nem paramos para saber o que é, por que aquela pessoa está chorando. Ao menos olhar para ela e, como cristãos, fazer uma prece, que tem um poder muito grande que com certeza atingiria aquela pessoa. Quantas vezes um homem pode virar a cabeça e fingir que ele simplesmente não vê? A gente passa pelas calçadas, quantos estendem a mão pedindo um pão, pedindo uma pequena moeda? E a gente nem sequer olha para os lados. Qual é o nome disso tudo? Simplesmente indiferença. Essa nossa indiferença, esse nosso não olhar para o nosso irmão, está fazendo com que o suicídio aumente cada vez mais. Vou dizer uma frase, ela é emblemática, já disse várias vezes, mas uma frase que eu ouvi de um religioso há mais de 30 anos atrás, e eu levei 30 anos para entender essa frase. Essa pessoa disse assim: não deixe ninguém sair de perto de você cantando outra melodia. Parece brincadeira, né? Não deixe ninguém sair de perto de você cantando outra melodia. Mas vamos interpretar. As pessoas chegam até nós, pessoas carentes, enfermos da alma, e nos pedem a nossa ajuda. Mas o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa indiferença, não verifica que aquela pessoa está ali perto de nós. Ela sai de perto cantando outra melodia. Que melodia? Do estresse, da ansiedade, da depressão, do desespero, da desesperança, do desencanto, infelizmente, o suicídio. Se nós parássemos, acolhêssemos esse irmão, ele iria sair de lá ali cantando a mesma melodia que nós estaríamos cantando, da fé, da esperança, do amor. Mas nós estamos nos distanciando cada vez mais do nosso irmão. O 7º processo, a 7ª perda, o afastamento da realidade, onde nos perdemos em relação ao suicídio, é não observar o consolo trazido pela doutrina espírita. Se todas as pessoas começassem a olhar a doutrina espírita com outros olhos, e não só aqueles olhares de má fé, de intolerância religiosa, quantos problemas seriam resolvidos? Poderíamos passar aqui horas, dias falando da doutrina espírita, porque isso nos dá prazer, nos encanta, porque ela só traz verdades. Mas vou trazer somente alguns pontos, porque estão ligados ao consolo no tocante ao suicídio. A morte não existe. Nós somos seres imortais. Esse é um grande consolo para mostrar que o suicídio é uma falsa solução. O problema existe, o sofrimento é atroz, é extremo, sabemos disso. Precisamos entender o nosso irmão, mas temos que mostrar para eles precisam também entender que a morte não existe. Nós vamos dar o cabo do nosso corpo físico, mas o espírito vai permanecer. E lá no plano espiritual, o sofrimento ali que realmente começa, aumenta o nosso sofrimento. E o maior dele, já dissemos, é o desapontamento. A pessoa está lá por quê? Cometeu suicídio, queria acabar com o sofrimento, mas vai chegar lá, vai descobrir
que está vivo e o sofrimento será cada vez maior. Deus não nos pune, nos perdoa sempre, nos dá sempre uma nova chance. Veja a maravilha que a doutrina espírita nos mostra de uma forma tão simples e segura para nós. Nos diz que o sofrimento é passageiro sempre. Ele aparece no nosso caminho com um alerta para mostrar que algo não vai bem na nossa vida. Que a gente precisa fazer uma autoavaliação para corrigir os problemas que aparecem nessa nossa jornada evolutiva. Nos diz que fora da caridade não existe salvação. A grande ferramenta que nós temos é o amor, mas o amor é em movimento, exatamente a caridade. Se praticarmos a caridade, especialmente a moral, já não seremos indiferentes ao nosso irmão. Vamos trazê-lo para perto de nós, acolhê-los, para que eles não pensem jamais em suicídio. Não tenham esse comportamento suicida durante a sua caminhada. O sentido da vida é buscar a nossa parte na criação. Ela existe, a própria vida, viver é o ponto-chave para cada um de nós. A sintonia com os desencarnados depende de nós. Nós temos antenas, se sintonizamos com as coisas boas, só vão se acercar de nós espíritos de luz bons que vão nos ajudar. Mas se nós sintonizarmos com a parte errada, para o mal, para as trevas, quem vai se acercar de nós? Espíritos que vão nos perturbar, complicar a nossa vida e também nos induzir ao processo do suicídio. O Espiritismo nos ensina que temos que cuidar do corpo e dos espíritos. E se novamente pegarmos o livro dos Espíritos, na questão 880, está lá a pergunta interessante. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta simples, o de viver. Então, esse é o começo da nossa parte na criação, viver. Na questão 944, o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Resposta, não, apenas Deus tem esse direito. Então, se nós começarmos a olhar a doutrina espírita, o espiritismo, com outro olhar, começarmos a trazer para dentro de nós não vamos cometer o suicídio, porque o espiritismo nos explica que a morte não existe, nós somos seres imortais. Matamos o corpo, mas o espírito estará na plenitude da sua forma. E o último processo, a oitava perda, o afastamento da realidade, seria nós não vivenciamos Jesus, o nosso maior fator de proteção. Dissemos ainda há pouco que para o suicídio existem agravantes, fatores de risco, mas também temos fatores de proteção, família, espiritualidade, amigos, trabalho, grupos sociais, a nossa própria resiliência. Mas o maior fator de proteção, ainda sabemos, é o nosso Mestre Jesus. Não podemos caminhar sem Ele, porque Ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vim para que tivesses vida e a tivesses em abundância. Então temos que valorizar a todo custo a nossa vida. Meu fardo é leve e suave o meu jugo. Como diz os antigos, Deus dá o frio conforme o cobertor. Nada é colocado sobre os nossos ombros além do que nós podemos suportar. O sofrimento é extremo e atroz, mas nós podemos vencer sim. Jesus nos mostra todo dia, a todo instante, que existe solução, existe uma maneira de resolver aquele problema. Ele nos disse, nunca estarás sozinho. Veja essa maravilha. Nos disse, vós sois deuses, podemos fazer tudo, mas esse tudo não na parte material, na parte espiritual. Podemos fazer tudo desde que não saiamos do lado do nosso Mestre Jesus. Está sempre conosco, nos dizendo, mesmo em noites escuras, tu podes ver as estrelas. Quer dizer, após as trevas, existe sempre a luz, existe solução para todos os nossos problemas. E Ele vai nos dizer sempre, viva, desperte, seja feliz. Vai nos dizer, você é único,
Não existe neste universo dois seres iguais. Isso nos prova que nós somos importantes para Deus, somos amados, mas muitos se queixam: eu não sou amado. Talvez o seu olhar esteja para o lado errado. Muda o foco, olha para outra direção. Você vai sempre encontrar alguém que com certeza te ama. E a mais importante, a pessoa mais importante em relação ao amor, chama-se Deus, o nosso Pai Celestial. É por Ele que nós estamos aqui. Vai nos dizer que você é importante, é criativo, é perfectível. Você pode mudar, sim. Você é amado e é insubstituível. Se você cometer o suicídio, deixará sempre aquele rastro de dor, de sofrimento. Quantas pessoas vão sofrer pela tua partida? Por que não lembrar de vez em quando aquele poema chamado de Pegada na Areia? Mas vamos resumi-la cada vez mais, porque o tempo é curto. O poema nos diz que um indivíduo estava caminhando na praia com Jesus e à sua frente no céu aparecia várias etapas da sua vida, e para cada acontecimento da sua vida ele notava que na areia apareciam dois pares de pegadas, um dele, o outro do Senhor. Mas ele percebeu que depois de algum tempo, nos grandes acontecimentos, no momento de mais sofrimento e mais angústia da vida, ele só visualizava um par de pegadas. E queixou-se, como todos nós, seres imperfeitos, para Deus, para o Senhor, para Jesus, talvez. Por que nos instantes de maior sofrimento, ele o abandonara, o deixara sozinho com o seu sofrimento? Mas o Senhor, com todo o amor que tem por nós, disse: foi exatamente nesse instante de maior sofrimento que eu te coloquei no colo. Eu te trouxe para os meus braços. Que a gente entenda sempre isso. Nesse instante de movimento de sofrimento extremo, é um instante, para um instantinho. Faz silêncio, porque é nesse instante que Jesus, que Deus vão te colocar nos braços. Mostrar que para tudo tem um jeito e você precisa despertar e ser feliz. Segunda-feira que vem, dia 14, a nossa companheira Dulcineia vai nos falar de mais um personagem, continuar os personagens da Boa Nova, que é Nicodemos. Quando se fala em Nicodemos, a gente lembra sempre do processo da reencarnação. Nesse dia 10 de setembro, é o dia internacionalmente dedicado à campanha do Setembro Amarelo. Aqui no Brasil, a campanha do Setembro Amarelo começou em 2014, organizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, associada ao Conselho Federal de Medicina. Sempre, é claro, a nível nacional, o objetivo primordial: prevenir e reduzir os números de suicídio. Sabemos que essa campanha, promovida pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Conselho Federal de Medicina, foi extremamente útil. Sabemos que muita gente começou a trabalhar junto, a entender um pouco do suicídio. Por isso que eu disse no começo, poucos sabem alguma coisa de suicídio, poucos. Mas, felizmente, nesse pouco, gradativamente vai aumentar, muitos se preocupam com o nosso irmão em sofrimento. A campanha é fundamental e muito útil na prevenção do suicídio, mas ainda precisa do apoio de mais instituições e da nossa própria sociedade. E já lançou para o público, existem muitos materiais maravilhosos para você fazer download, estudar em casa, começar a se preocupar, aprender mais sobre suicídio. Por exemplo, a cartilha Suicídio, informando para prevenir. E também diretrizes para divulgação e participação da campanha Setembro Amarelo. Então, quem quiser maiores informações, quiser participar ativamente, de coração, nessa campanha, temos no vídeo como você acessar os sites, os telefones e e-mails.
E nessa campanha Setembro Amarelo, já há muito tempo, nós temos o famosíssimo CVV, Centro de Valorização da Vida. E é bem interessante que o CVV, Centro de Valorização da Vida, você pode usar também de outra forma, porque quando eles nos atendem, eles nos dizem: como vai você? CVV. Como vai você? Eles atendem pessoas que querem ou precisam conversar, pessoas que têm alguma angústia, algum sofrimento qualquer. Estão estressadas, estão com ansiedade, estão com depressão ou mesmo já com pensamento de morte, estão com ideação suicida. Atendem por telefone, e-mail, chat, 24 horas por dia, de uma forma completamente gratuita. São voluntários, trabalham com todo o coração. Pessoas que com certeza têm Jesus no coração e querem ajudar todos aqueles que estão em sofrimento. E o telefone 0800, né, válido para todo o Brasil, é muito fácil de você gravar. 188. Se você quer também maiores informações, o site, basta consultar o site que você tem aí à sua frente. Boa noite para todos. Muita paz.